Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral partiu para as Índias em busca de especiarias. Mas o oceano tinha outros planos. Desviados para oeste, em 22 de abril, um grito ecoou. Terra à vista. Não eram as Índias, era o Brasil. O primeiro contato com os povos tupiniquim foi um encontro de dois mundos, portugueses vestidos e armados e indígenas nus, adornados com penas. A comunicação foi por gestos e troca de presentes. O nome Brasil veio do pau-brasil, nossa primeira grande riqueza. A negligência de Portugal abriu as portas para invasores como franceses e holandeses, que chegaram a dominar o Nordeste. Enquanto isso, o vasto interior era desbravado pelos bandeirantes. Figuras controversas expandiram as fronteiras do Brasil enquanto capturavam indígenas para escravizá-los. No final do século XVII, eles finalmente encontraram ouro. Muito ouro em Minas Gerais. A descoberta iniciou a maior corrida do ouro da história, erguendo cidades como Ouro Preto. Mas essa riqueza não ficou aqui. Foi para Portugal, pagar dívidas e sustentar o luxo da corte. Vamos avançar para o início do século XIX. A Europa está um caos. Napoleão Bonaparte quer dominar o continente. Ele decreta o bloqueio continental. Proíbe o comércio com a Inglaterra. Portugal se vê numa sinuca de bico. Se obedecesse, perderia os ingleses. Se desobedecesse, seria invadido. O príncipe regente, Dom João, regia em nome da Rainha Maria. Considerada louca, a rainha não podia governar. Dom João tomou uma decisão inédita. Ele transferiu toda a corte, cerca de 15.000 pessoas, para o Brasil. Embarque da corte no cais de Belém. A viagem foi uma epopeia. Quase 2 meses no mar. Navios superlotados, sem as mínimas condições de higiene. Faltou água, faltou comida, sobrou doença. Muitos morreram no caminho. Quando finalmente chegaram ao Rio de Janeiro, em 1808, o susto foi mútuo. A nobreza portuguesa encontrou uma cidade colonial, suja, com ruas de terra e costumes que consideravam bárbaros. Os cariocas viram desembarcar gente pálida, roupas pesadas, perucas empoadas. Precisavam de casas. As melhores foram requisitadas, marcadas PR, Príncipe Regente. O povo traduziu: ponha-se na rua. A chegada da corte foi uma revolução. O Rio virou capital do Império Português. Dom João abriu os portos brasileiros. Na prática, abertura à Inglaterra. Isso quebrou o monopólio de Portugal e foi o primeiro passo rumo à independência. Ele criou o Banco do Brasil. Ele criou a imprensa régia. Ele criou o Jardim Botânico. Ele criou a Biblioteca Real. Ele criou teatros. Ele criou academias. O Brasil deixou de ser só colônia de exploração e começou a ganhar ares de nação, com administração e infraestrutura próprias. Foi uma mudança radical, que acelerou a história e plantou a semente da separação. Curiosidade: Dom João VI amava frango assado. Dizem que carregava coxas de frango nos bolsos das casacas. Comia às escondidas em cerimônias e audiências. Deixava manchas de gordura em roupas e documentos. Esse jeito bonachão o tornou popular. O Clemente. Pode não ter sido o rei mais glamouroso, mas sua vinda mudou nosso destino. E talvez seu gosto por frango o tenha tornado um pouco mais brasileiro. Com a volta de Dom João VI a Portugal, seu filho, Dom Pedro, ficou como regente. Mas as cortes portuguesas queriam recolonizar o Brasil, batendo de frente com a elite local. Pressionado, Dom Pedro chegou ao limite em 7 de setembro de 1822. Ele desafiou as ordens de Lisboa, desembainhou a espada e gritou: independência ou morte! Nascia o Império do Brasil. Mas a independência não foi um ato simples. Enquanto o Sudeste teve uma transição tranquila, violentas guerras explodiram em províncias como Bahia e Pará,
revelando uma luta muito mais complexa e sangrenta. O longo reinado de Dom Pedro II trouxe modernização e estabilidade, mas, sob a calmaria, as bases do império ruíam. O imperador entrou em conflito com a igreja e se viu desprezado pelos militares, que queriam mais poder. A gota d'água foi a abolição da escravatura, que afastou os grandes fazendeiros. Isolado, em 15 de novembro de 1889, um golpe militar depôs o gabinete imperial. A população assistiu passiva, sem entender o que acontecia. Assim, silenciosamente, o Brasil deixava de ser monarquia e se tornava república.